Oi, gente. Vamos então para a montagem final da nossa bela jaqueta. Pois é, ó, eu tô com a minha aqui já montada do jeito que eu falei para vocês, de já fechar a manga aqui. Só faltou eu aplicar o punho, mas eu já deixei aqui marcadinho, que é só um detalhe. Eu ainda fiz uma intervenção. Eu resolvi colocar um detalhe aqui, porque eu achei que ela tinha ficado muito basiquinha. Aí eu escrevi aqui atrás. Para fazer esse aplique, eu usei entretela não, termocolante dupla face, que é uma coisa bem usada para fazer artesanato. A minha caneta marcou aqui o material, aquela caneta fantasma. Espero que saia na lavagem. Mas então, resolvi ainda colocar um enfeitinho, né? Aqui eu coloquei o nosso bolsinho, né, que a gente fez na aula passada. Então, eu tô aqui com a minha jaqueta já basicamente montada, né? Falta o que pra gente fazer? Colocar o zíper, a ribana de cima e a ribana aqui do cos, né? A ribana do decote e do cos. Então, eu tô aqui com o meu zíper. É um zíper destacável, importante, né? Evidenciar esse detalhe. Ele é um pouquinho maior do que a minha jaqueta, mas tudo bem, a gente regula aqui pra cima depois, né? Nem sempre a gente encontra do tamanho exato que a gente precisa, então a gente compra a mais. Porque comprar menos daí exige um outro investimento de acabamento, enfim. Mas o zíper a gente não vai usar agora. Eu também tô aqui com o meu cos, com a aplicação do moletom, né, que eu recomendei colocar, porque fica mais bonito do que fazer direto na ribana. E eu coloquei um pedacinho de entretela também, porque eu acho que ajuda nas próximas etapas. Mas isso também a gente vai reservar por enquanto. E também tá aqui o meu revel, né? Que o meu revel aqui, ele tá com um detalhe diferente, né? Na parte de trás eu coloquei o tecido do composê. E aqui na frente tá o tecido do corpo mesmo. Que isso foi por causa do corte que eu tinha, né? A quantidade de tecido ali. Eu quis aproveitar um pedaço que deu pra tirar certinho o revel. Tá overlockada aqui na borda, né? Pra ficar com um acabamento mais bonitinho. No caso, se depois eu for colocar o forro e mostrar pra vocês, isso vai se perder dentro do forro, mas tudo bem. O forro, né, só caso alguém já pergunte, o forro que eu vou colocar aí, eu vou gravar como material extra, é cortado exatamente do mesmo tamanho da manga, sem contar a ribana, o mesmo tamanho do corpo. A diferença é que daí aqui a gente desconta, né? A gente abre o molde no meio para tirar o revel, e aí a parte da frente a gente desconta o revel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a manga. Ó, o meu revel aqui, o meu forro da parte da frente, então, ele se completa aqui, entendeu? O que a gente não tirou como revel, a gente vai tirar como forro com as margens de costura. Tanto na parte da frente, quanto nesse detalhezinho aqui das costas. A gente corta as costas e desconta essa diferença, mas a gente deixa uma margem de costura, tá? Então, ele vai ter um transpasse ali, se você for encaixar um em cima do outro. Mas, enfim, isso aqui não precisam entrar em desespero, porque é só material extra, porque alguém preencheu o formulário lá do começo do nosso semestre, pedindo para aprender a forrar. Fazer casaco forrado, mas no caso, como a nossa disciplina é de malha, então eu vou ensinar a forrar a bomber, tá? Aí aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu tô aqui com o meu... então, eu tô aqui com a minha ribana da gola. Eu medi antes, né, e já deixei no tamanho certinho. Eu medi aqui a gola e eu tirei com aquele desconto lá dos 3/4, lembra? Que a gente mede aqui o degolo e aí a gente corta 3/4 dessa medida para nossa ribana, certo? Ó. Então, aqui ela é ligeiramente menor. Então,
o que eu vou fazer aqui? Isso a gente pode já deixar preparado na modelagem, mas eu vou explicar de uma forma um pouco diferente para vocês, que é cortando aqui direto. Eu vou pegar aqui uma curva, né? Uma curvinha, para me auxiliar, porque eu vou fazer um arredondado aqui nessa parte da gola. E esse arredondado, ele tem que chegar até a margem. Deixa eu ver se... Essa curva não é tão legal pra isso. Deixa eu pegar outra. Esse meu arredondado aqui, ele tem que vir até o final. Até onde tá a dobra aqui, né? A minha ribana, ela tá dobrada ao meio. Eu passei no ferro pra facilitar, né? Então, eu tenho que fazer... a minha ribana vir da margem de costura até morrer em zero aqui. Então, eu faço isso com uma curvinha e aí eu corto com a tesoura. E do outro lado, daí eu uso esse lado como espelho, tá? Para os dois lados ficarem simétricos. Senão a gente corre o risco de fazer errado, né? Pronto? Então, por que que a gente tem que fazer assim? Porque a nossa ribana, a nossa golinha, ela vai acabando em zero, acabando em nada. Então, aqui do outro lado, eu venho, posso pôr um alfinete aqui, se for facilitar. Vocês viram que tem alfinetes aqui, né, na minha ribana cortada, mas é justamente para manter ela dobradinha no lugar. Então, aqui, eu vou fazer o mesmo corte. Pode apoiar na mesa, tá? Ficar mais fácil, na verdade. Eu tô pegando na mão pra ficar mais visível aqui. Então, agora sim, a minha gola está no grau, mami. Ó, a dobra, né? Lembrando que a ponta aqui, ela tem que estar na dobra, tá? Não vão correr o risco de fazer ao contrário esse detalhe. Senão vai dar BO. Então, tá bom. Feito isso, agora eu vou dispor a minha golinha aqui na peça, de forma a distribuir aqui o volume, certo? Então, aqui, né, meus pêsames que já ficou a mancha aqui da dobra, porque pra eu localizar esse aplique aqui, eu achei o meio das costas e daí eu calculei aqui a altura onde eu queria que ficasse a escrita, né? Então, ficou aqui já marcado. Então, eu nem vou fazer pique, porque dá pra ver que tem um risco branco aqui. Esse risco branco é o meio da parte das costas. Eu só preciso, então, fazer essa marcação aqui na parte, da minha ribana mesmo. Então, ó, eu dobrei aqui com a mão, marquei aqui onde tá, e aí eu vou colocar um alfinete aqui pra identificar. E dá pra ver que a minha ribana tá um pouquinho desnivelada, né? Eu posso nivelar isso aqui antes de distribuir ali, ou eu posso também só cuidar com a margem de costura, né? Mas como é bem pouquinho, não vai fazer mal, porque eu vou usar 1 centímetro de margem de costura. Se fosse muita diferença, podia acontecer de não pegar um lado, né, e tal. Deixa eu medir aqui a minha ribana pra aproveitar e passar pra vocês, ó. Aqui ela tá com 4 centímetros, então no final ela vai ficar com mais ou menos 3, tá? A golinha. Então, eu vou lá, posicionar aqui o centro com centro, né? Centro das costas com o centro da ribana. E aí, aqui a gente vai fazer a distribuição desse volume aqui do decote. E aí, eu gosto de deixar um espacinho aqui. Por quê? Porque a gente vai chegar com o zíper muito pertinho.
Então, ó, quando a gente for costurar o zíper, eu não gosto que ele se sobrepõe. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos 1 centímetro de margem, tá? Aí, como que eu vou posicionar? Eu vou posicionar dessa forma assim, ó. E daí, eu vou arredondando aqui essa parte. Eu vou seguindo a margem da minha ribana e deixando ela rente à margem do decote. Vai ficar meio esquisito no começo, mas vocês vão entender. Então, ó, coloco um alfinete bem aqui na bordinha. E aí, ó, eu poderia até dar mais uma reduzida na minha gola, porque essa partezinha aqui, ela acaba adicionando mais espaço, né, pra nossa gola se assentar. Então, vai ficar uma gola, vai esticar pouco a minha gola, né? Mas aí, vocês podem ver lá de acordo com a ribana que vocês forem usar também. Às vezes, se é uma ribana muito molengona, convém dar uma apertada, viu, gente? Dar uma diminuída. Então, ó, eu vou esticar aqui, estiquei, aí eu vou juntar aqui o ombro. Eu vou esticar aqui de novo. E vou colocar mais um alfinete aqui na metade do caminho, só pra facilitar. Quanto mais alfinetes a gente colocar, mais fácil fica, tá? Puxar pra cá o alfineteiro que eu tô sofrendo, que ele tá longe. E aí, eu posso colocar aqui mais um alfinete. Ó, aí a minha gola está aqui distribuída. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A gente pode conferir aqui pra ver se tá com as margens bem próximas. Aí, eu vou colocar o alfinete aqui. Tá. Coloquei aqui, então, eu vou fazer o mesmo caminho. Eu gosto de já dar uma alfinetada aqui, dando uma leve esticada. E aí, aqui a gente vai fazer o mesmo caminho, ó. Ficou bem suave a distribuição da minha gola. Ó, ela tá com pouquíssima diferença. Acho que eu vou diminuir um pouquinho ela, viu? Tá, eu vou diminuir ela um pouco. E aí, eu vou fazer esse mesmo trabalho, mas a regra é a mesma, tá? Agora, eu dobro bem no meio, né?
Pronto, então agora tá bem distribuída a minha gola e tá mais justinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costurinha aqui pra segurar essa gola no lugar. Já posso fazer ali com 1 centímetro de margem de costura ou um pouquinho menos. E aí, outra coisa que a gente já pode fazer também é a aplicação da ribana aqui na parte de baixo. Mas, tem uma diferença. A gente não vai aplicar a ribana dobrada, igual a gente fez na outra peça, e nem igual a gente tá fazendo aqui, tá? A gente vai aplicar a ribana com um lado apenas, tá? Virado direito com direito. Por quê? Porque aqui do outro lado a gente vai encaixar o revel e a gente precisa dessa parte aberta pra gente poder colocar o nosso zíper, tá? Então, a gente coloca aqui, a gente pode fazer aquela mesma técnica de achar o meio, né? Coloca aqui, faz um piquezinho. Na ribana, a gente pode também marcar o meio. E a gente coloca, distribui aqui e costura com a margem de 1 centímetro. A minha ribana tá bem grandona da parte de baixo, mas eu gosto assim, para as minhas peças, tá? Que eu não gosto de ribana muita pra jaqueta, eu gosto de uma ribana mais solta embaixo, que eu gosto que a jaqueta fique mais compridinha. Só que é ideal que tenha pelo menos um pouquinho de tração, tá? Aqui, ó, eu tô vendo que a minha ribana e o meu moletomzinho aqui estão com uma diferença, então eu posso já vir aqui e acertar com a tesoura, só cuidando pra não cortar a costura e daí começar a abrir essa costura. E aí, a gente já pode ir lá pra máquina, então, e fazer essas duas aplicações. Daí, em seguida, a gente já vai ficar com essas duas partes aqui prontas pra aplicar o zíper. E aí, o zíper, essa é a próxima etapa.